A paz de Deus, pessoal, tudo bem? Hoje eu venho falar com vocês de um assunto que muitas pessoas têm me perguntado através do e-mail. E eu acho que esse áudio vai ajudar muitas pessoas que passam por isso, escondem da família, escondem dos amigos, mas estão morrendo aos poucos. É sobre o relacionamento abusivo. Bom, relacionamento abusivo é aquele onde existe um opressor, né? Ele quer controlar o outro, ele tem o domínio sobre a situação, né? Ele deixa o seu parceiro, nesse caso especificamente vamos falar dos cônjuges de pessoas casadas, ele deixa o seu parceiro a um nível mais baixo que o dele, porque ele se acha superior. E com isso ele começa a dominar essa pessoa, né? Ele começa através do psicológico primeiro, ele começa a dominar e muitas vezes chega às vias de fato, como acontecem as agressões. Então, muitas pessoas me perguntam, mas eu devo me separar? Como é que eu devo agir? Bom, primeiro, nós sabemos que a palavra de Deus ela é bem clara, né, a respeito do divórcio, da separação. Então, eu nunca aconselho o divórcio, mas às vezes é necessária uma separação momentânea para que Deus entre e faça a obra. Está em Malaquias 2,16 que o Senhor ele odeia o divórcio, mas em caso de adultério o divórcio ele é permitido sim, embora nós como cristãos nós devemos perdoar e restituir o lar. É essa a nossa crença. Nós jamais vamos aconselhar a pessoa a se divorciar, a abandonar o casamento, isso jamais. Porém, tem questões que vão além, né? Em caso de agressão física, o meu conselho é que a pessoa denuncie, né? Nós temos delegacias especializadas, temos Casa da Mulher Brasileira, onde tem todo o apoio psicológico, apoio, um amparo para essa pessoa, essa esposa, essa mulher que sofre agressão. E eu aconselho a denunciar sim. Agora, vamos na palavra do Senhor. Né? Muitas pessoas devem estar falando, nossa, mas a Sol está aconselhando a denunciar meu marido. Gente, o Senhor é justo. Né? E muitas pessoas estão sofrendo, sendo agredidas, correndo risco de morte, porque o marido está opresso e desconta tudo na mulher. Mas vamos lá na palavra do Senhor. Em Colossenses, capítulo 3, 19, está escrito assim: Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Mais além agora, em Pedro, capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aí em Efésios, capítulo 5, versos 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Bom, em todos os capítulos está escrito o quê? Que é para o marido cuidar da esposa, né? Porque ela é a parte mais fraca, zelar, cuidar. Isso está sendo bem claro. Quando acontece um tipo de agressão física ou um relacionamento abusivo, não é isso que está acontecendo. Bom, mas eu sei também que tem mulheres, né, que elas não estão no papel de mulher, elas estão no papel de marido. E elas querem criar toda uma situação, né, para ter razão. Muitas agridem, muitas gritam, muitas saem do controle. Então, reveja em qual situação você se enquadra. Não que isso seja motivo para uma pessoa agredir,
Não é isso. Mas isso dá margem para o inimigo ficar mais furioso e atacar. O inimigo lança setas. E se o cônjuge também está opresso, o que acontece? Discórdia, que é isso que o inimigo quer. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: o Senhor, ele não concorda com o divórcio, isso nós sabemos. Mas, nesse caso de agressão física, eu aconselho a pessoa a buscar um abrigo, um lugar separado para se livrar, porque nós vemos muitas pessoas morrendo, tá? Pessoas morrendo porque confiam que o cônjuge vai mudar. Porque o abusador, o que ele faz? Ele mantém o controle sobre aquela situação, sobre aquele cenário abusivo. E a desculpa é que é por amor. O ciúme é por amor. O descontrole é por amor. E eu vou além. Essas pessoas que hoje são casadas e convivem com isso, pode ter certeza que lá no namoro ela teve algum indício, tá? Algum indício, alguma coisa aconteceu, ela já viu que o negócio ia ser diferente, mas ela acreditou. Ela falou, não, quando casar vai mudar, quando casar, né, esse ciúme vai passar. E por fim, isso só piorou, né? Porque o relacionamento abusivo, ele começa aos poucos. Geralmente porque a outra pessoa ela é carente, a autoestima dela é baixa, né? A solidão de não encontrar outra pessoa, estou falando lá no namoro, né? Aquele medo de perder. Então, o que começa? A dependência emocional. Eu já até postei um áudio sobre isso. Então, é melhor na mente dela ficar com essa pessoa que ama muito, do que não encontrar outra pessoa que ame tanto quanto essa pessoa. E isso acaba num relacionamento doentio. Começa uma doença. E essa doença vai minando a pessoa aos poucos, né? Doenças mentais começam a surgir, né? Doenças físicas, né? O trabalho não é mais o mesmo, a pessoa não tem um desempenho bom no trabalho, alegria, daí vem depressão, daí vem ansiedade, daí vem síndrome do pânico. Muitas pessoas estão numa síndrome terrível. Então, e essas pessoas elas não se abrem por conta da vergonha, né? Por conta da vergonha elas não falam. E o manipulador, ele sabe que ele tem o domínio. Ele tem o domínio porque ele sabe que a pessoa não vai se separar dele, não vai fazer algo para prejudicá-lo, porque ele tem o domínio. Essa pessoa, ela tem a possessão, né? A mudança de humor. Pode ver, muda. Daí a pessoa fala, nossa, meu marido é bipolar. Mas é justamente, ele é um manipulador, né? Ele acha que ele tem o controle sobre tudo, não é só sobre a pessoa, não, é sobre tudo. Faz chantagem emocional, ele desrespeita, né, o cônjuge na frente das outras pessoas, porque isso começa aos poucos. Às vezes um grito, às vezes um puxão, e a outra pessoa vai achando que é normal. Ah, tá estressado. Ai, começa a arrumar desculpa realmente para defendê-lo, porque nem ela acredita que ele pode ser um manipulador. Só que com o passar do tempo, isso vai evoluindo. De um grito, começa a puxar um cabelo, né? Daí a pessoa já começa a parecer roxa e a família já começa a ficar meio de olho. Essa pessoa vai sendo escravizada. É um relacionamento com escravidão. Então, o meu conselho é: agrediu, denuncia e vai para o joelho. Vai para o joelho, se afaste. Não queira pagar o preço, né, para ver a pessoa te agredir mais. Falo isso porque tem pessoas sendo agredidas fisicamente e achando que é normal. Não é normal, né? Não está lá na palavra do Senhor que o marido ele tem que amar a esposa, ele tem que cuidar porque ela é o vaso mais fraco, tem que estar com ela. Assim também a esposa deve amar os maridos, respeitá-lo, ser a sua ajudadora. Fugiu disso. É opressão, sim, né? É algo que vai além, mas Deus, ele faz além daquilo que nós já imaginamos. Ele faz. Eu não tenho dúvidas disso. Porém, você tem que se resguardar. Confia em Deus, mas não fique no mesmo local sendo agredida.
procura um abrigo, é um lugar para você ficar, né? Não deixe que seus filhos presenciem isso. Tem muitas pessoas sendo abusadas, muitas pessoas sendo abusadas sexualmente, inclusive. E os filhos muitas vezes presenciam cenas de agressões, cenas de palavras ofensivas. E eu falo, uma pessoa que ela vive num ambiente agressivo, ela acha que é normal. E ela cresce sendo uma pessoa que tem a possibilidade de ser agressiva também. Porque na mente dela, aquilo é um cenário normal. Então não deixe, né? Uma esposa que está sendo abusada, uma pessoa que está sendo vítima de um relacionamento abusivo, primeiro ela tem que se resguardar, buscar o Senhor realmente, buscar mesmo, orar pela libertação dele, porque o Senhor faz. Eu já vi pessoas que tinham uma vida terrível, o Senhor mudou tudo, mas essa pessoa, ela saiu do convívio do marido, precisou de um tempo realmente para buscar o Senhor e esse marido foi transformado. E eu creio que a oração intercessória, a oração de libertação é uma oração poderosa, né? Tantas pessoas já foram libertas porque a mãe orou, porque o pai pagou o preço em oração, porque a esposa, porque o marido. Então nós sabemos que Deus é poderoso, mas não fique sendo escravizada por agressões físicas, correndo risco de morte, porque o inimigo atenta. Então é uma faca, né? Muitos que estão hoje presos falam, mas eu não tinha intenção. O ódio veio e fugiu de mim, o ciúme excessivo, eu saí de mim. A gente escuta isso direto. E eu creio que realmente a pessoa não tinha intenção de matar, mas ele matou. Né? O inimigo, ele causa tudo isso, sabe? Ele vai atentando até a pessoa ir e praticar uma atrocidade dessa. Acontece, gente. Isso acontece. Nós vemos na mídia, todos os dias acontecendo um feminicídio, né? Nós vemos em vários lugares que a vizinha foi agredida, que o filho matou o pai. A gente vê isso não é... Não adianta a gente tampar o sol com a peneira e falar, não, isso não acontece. Isso acontece, né? Só que aquele que paga o preço em jejum e oração, o Senhor liberta. Em Mateus capítulo 7, versículo 8, está escrito, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, se a gente realmente pagar o preço em jejum, oração, santificação, Senhor, liberta meu cônjuge, não deixe ele ser essa pessoa agressiva. O Senhor deu a ele um corpo incorruptível. O Senhor, quando o criou, não o fez assim. Então, Senhor, não deixe que o mundo faça assim. Liberte meu esposo. E a oração de um justo, ela chega ao trono do Senhor. Tá? Ninguém tem o poder de cura além de Deus. O Senhor é aquele que resgata, é aquele que cura, é aquele que restaura famílias. Nós não podemos jamais limitar o poder de Deus, porque o Senhor faz além daquilo que nós imaginamos. Mas nós também temos que nos resguardar e não confiar no homem. Muitas pessoas estão confiando no homem. Eu estou orando, ele vai mudar. Tem pessoas morrendo. Tem filhos presenciando a morte da mãe, vendo agressões, estando num ambiente doentio. Preserve as crianças, não deixe que isso aconteça. Tanto o esposo quanto a esposa, quando foi lá no início que eles deixaram pai e mãe para casar-se, para desenvolver um relacionamento sadio, não falam isso? Que eles queriam ficar juntos e que por isso um ia ajudar o outro, um ia amar o outro. Então eles se comprometeram e esse compromisso deve ter Deus na frente. Desenvolver um relacionamento com Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Porque em João 17:3 está escrito, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se a gente coloca Deus como alicerce da nossa casa, Jesus Cristo nos encaminhando para o melhor caminho, gente, eu sou prova viva do que o Senhor faz. Eu nunca tive um relacionamento abusivo, nem agressivo, embora o meu esposo sempre foi uma pessoa muito ciumenta e muito controladora. Porém, eu nunca sofri agressão,
Por mais que ele queria dominar a situação, pelo meu perfil, pelo meu jeito, eu sempre conseguia me sobressair, né, sair da situação. E eu creio que já era um trabalhar de Deus, então eu nunca deixei que o meu relacionamento fosse um relacionamento doentio, embora sofresse com ciúmes. Então, não deixe chegar ao ponto da agressão física. Ore, busca Deus em todo relacionamento, tanto o homem quanto a mulher. Eu estou falando mais para a mulher porque geralmente ela tem menos força. O homem, ele é mais possessivo nessa situação. Tem mulheres que são descontroladas, que gritam, agridem, mas o homem, ele tem mais força, então ele não vai denunciar isso. Muito difícil, né? Também não tem o Mário da Penha, né? Tem a Maria da Penha. Mas assim, geralmente é a mulher que sofre mais esse tipo de agressão. Então, o meu conselho é esse. Não pare de buscar a restauração do casamento. Mas se você corre risco de morte, sai de perto. Você vai, Senhor, eu vou sair de perto, porque aí é uma questão de segurança. Você confia em Deus? Eu creio que Deus pode fazer sim. Só que o inimigo, ele anda ao derredor e ele vai procurar qualquer brecha para fazer essa pessoa te agredir. Então, se você já é vítima de abuso, se você sofre com isso dentro do seu lar, procure ajuda. Procure ajuda, não fique no silêncio. Ore, continue orando, buscando pelo teu casamento, buscando pela libertação do seu esposo. Mas não pense que você está errada em sair da presença dele, da presença do seu esposo. Porque na palavra de Deus, em todos esses versículos, eu citei o papel do esposo. Assim como as mulheres estão sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Em Colossenses 3, versículo 18, está escrito: vós, mulheres, estejais sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Né? Então, passou disso, aquilo que o Senhor não se agrada, não é de Deus. Isso não é de Deus. A gente muitas vezes quer tapar o sol com a peneira. E não. O Senhor, ele é justiça. O Senhor não vai querer ver um filho sendo agredido, um filho sendo espancado, um filho sendo morto porque não quis separar. Isso não existe. O Senhor é justiça. O Senhor pode restaurar? Com toda certeza o Senhor restaura. Mas não fique correndo risco. Se você hoje vive isso, está sendo espancada, está sendo muitas vezes abusada, até sexualmente, sofrendo dentro do seu lar, procure ajuda. Denuncie. Denuncie mesmo. Não seja bobo de ficar esperando a morte chegar. O Senhor pode restaurar, não tenho nenhuma dúvida. Tanto é que a gente busca pela restauração das famílias, a gente ora para que o esposo se converta realmente, a esposa se converta realmente, queira o casamento. Esse é o nosso objetivo, que os casamentos sejam restaurados. E quando o Senhor restaura, ele faz por completo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Então, o Senhor pode fazer coisas novas, sim. Creia nisso, busque a restauração, busque o casamento, busque de todo o seu coração. Mas se hoje você está passando por um relacionamento abusivo, onde a pessoa está te matando aos poucos, você está psicologicamente agredida, você sofre agressões físicas, você tem vergonha de contar para sua família, para os seus amigos, procure ajuda. O Senhor vai te encaminhar no lugar certo. E no mais, continue orando que o Senhor restaura e Ele faz. Depois que Ele restaurou, sigam firmes e não deixe que o inimigo tampe todas as brechas. Tampe todas as brechas e deixe que Deus seja o alicerce desse casamento, que vocês podem ter certeza que com Deus nova criatura serão, Tá escrito, se alguém está inscrito, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, porque o Senhor fez coisas novas e o Senhor fará coisas novas. Basta crer. Quebra o vínculo emocional de todo relacionamento abusivo. Muitas vezes não é nem do cônjuge, não. É da família, muitas vezes de amigos. Quebre esse vínculo, Pode ser o relacionamento abusivo que for.
pode quebrar esse vínculo. Coloque Deus na frente, que o Senhor estará contigo. Em caso de agressão, não pestaneje, denuncie. Porque se você não denunciar, isso acontece uma vez, daí vai duas, vai três, e pode ser que a quarta nem aconteça mais, né? Porque daí já não tem mais saída. Então, deixe Deus entrar no teu casamento, deixe Deus entrar na tua vida, deixe o Senhor fazer uma obra diferente na tua vida. Confia e o Senhor fará. Amém?